Olá pessoal, aqui uma novidade para vocês, bolamos junto com a Agrivale um informe sobre o que aconteceu no agro, o que a gente pode esperar, com uma frequência mensal para vocês, para ir para os canais, para as cooperativas, para os usuários, para os produtores rurais, enfim, quem quiser entender um pouquinho mais o que está acontecendo no nosso agro, na economia, enfim, os pontos que merecem destaque, Para iniciar com a questão da nossa economia, vocês têm observado, os números no Brasil vêm se deteriorando a cada semana, uma pequena deterioração. O que significa isso? Então, inflação mais alta, taxa de juros um pouco mais alta, expectativa de crescimento um pouco menor, câmbio um pouco mais desvalorizado, enfim, o momento realmente não tem sido bom. A gente precisava esperar mais ações no sentido do andamento econômico, discursos a favor e práticas das privatizações, da retomada. A impressão é que a gente está muito discutindo já a eleição no final do ano que vem e perdendo uma chance importante de voltar nos trilhos e botar aí o país para andar. Mas, no geral, é isso daí. Lamentavelmente, o que me preocupa muito é a inflação. De volta, a gente sabe como isso penaliza as pessoas mais simples, Então, era isso que a gente tinha que falar na nossa conversa Agrivale em relação à economia. Mas o mundo, o ano que vem, vai ser bom. Deve crescer aí ao redor de 4,7%, 4,8%, a menos que a gente tenha uma preocupante nova onda de contaminações do coronavírus que precise restringir de novo aí as pessoas. Mas acho que vem boas notícias aí. Em relação ao agro, em relação aí às nossas fazendas, o que a gente pode esperar? A mensagem geral aqui, pessoal, que eu acredito, nessa opinião minha, não é da Agrivale, é que as produções vêm recuperando, Os estoques já começaram a sinalizar aumento e quando isso acontece, nós temos um processo de início gradual de redução dos preços, que alcançaram patamares incríveis, principalmente na soja, no milho, no algodão. Então, quem solta a estimativa da produção mundial, que é a mais respeitada, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles colocaram aí as expectativas de crescimento para o milho, para a soja. Então, em todos eles, vocês estão vendo que os estoques voltaram a subir e parte dessa expectativa de subida dos estoques é trazida principalmente pelo Brasil, que, na opinião deles, vai fazer quase 120 milhões de toneladas de milho e 144 milhões de toneladas de soja. Então, na notícia internacional é essa daí. Na brasileira também nós estamos bem, porque o clima está ajudando, vocês têm visto isso, e a expectativa da Conab é que a nossa safra chegue a quase 290 milhões de toneladas. Isso, pessoal, num incrível, que eu nunca vi na minha carreira, não vou ver outra vez, vocês também não, um aumento de 3 milhões de hectares de grãos numa safra só. É a expectativa para 2021/22, essa safra que está terminando o plantio agora, enquanto vocês estão vendo aí esse nosso encontro Agrivale. Então, a soja 142, milho 117, algodão também com crescimento de 12%, crescimento de 10% na área. Enfim, o agricultor brasileiro, como era de se esperar, reagiu ao incentivo de preços e foi em frente, plantando na expectativa de colher bem. Então, pelo menos para essa primeira safra, a expectativa que a gente tem é que, como o clima vai ajudar, o produto vai chegar e vai chegar com preço um pouquinho menor, mas pelo menos ele vai chegar. Temos que ter uma preocupação maior com o clima na segunda safra, mas aí, mais adiante, a gente volta para comentar isso quando tivermos mais claro nos meses de dezembro, janeiro e assim por diante. Boa notícia, exportação bombando e o Brasil, para nossa alegria, fechou outubro já batendo o recorde histórico das nossas exportações do agronegócio. E ainda faltam 2 meses. Foi sensacional a gente observar esse mês e esse ano de grande entrada, enorme entrada de recursos no Brasil, ajudando a movimentar,
recursos esses em reais, mais recordes ainda, né? Porque são 102 bilhões de dólares a 5,50, faz a conta, aí você vai entender o que significa esse recurso entrando e movimentando aí a economia. Então, todos os produtos subindo, com exceção aí dos produtos da cana, porque a gente viu o que aconteceu aqui, né? Praticamente nós perdemos 80 milhões de toneladas de cana por conta dessa seca que nós tivemos, né? Outro dado importante para trazer aqui no nosso informe Agrivale é a questão da renda no campo, que vai chegar praticamente a 1,12 trilhão de reais, que é 1,45% acima da expectativa do mês passado, 10% acima do valor de 2020. Impressionante, né? E o que é esse tal VBP, né, Marcos, que a gente escuta sempre falar e não entende direito? É muito simples. É o produto produzido versus o preço recebido. Então está longe de ser lucro isso, até porque a gente sabe que o custo de produção explodiu. Isso daí tem a ver com a renda, né? O que foi gerado de renda. Agora você imagina desse 1,12 trilhão, se você puser aí que pelo menos uns 850, 900 bilhões representam custos de produção, salários, né, investimentos, você entende o que é isso aí, né? Divide por dia para você entender quanto por dia está sendo investido no nosso agro para esse crescimento. Então, é realmente fantástico. Acho que para a Agrivale, um ponto que a gente não pode aqui esquecer é a COP26. A temática foi muito bem feita, né? Foi muitos debates interessantes, muita ligação, que é aquela que eu mais confio, setor privado com setor privado. É a Apple chegando na Agrivale para fazer um convênio, um contrato para a Agrivale junto com vocês, produtores, cooperativas, canais, sequestrarem carbono e transacionarem isso com uma Apple, com uma Samsung, empresas que têm muito mais dificuldade de fazer isso. Então, os discursos, os projetos são evidentes e passa, sem dúvida nenhuma, pelo crescimento de uso de biológicos e outras tecnologias que nós tenhamos para fazer mais usando menos. Isso daí está claro com o que eu li que saiu aí da COP. Outro ponto importante, né, que sempre interessa aí ao produtor, está fazendo as contas do que você vai usar, não vai usar, a questão de preços, né? Então, nós temos aí a soja 155, 158, milho 82, algodão 199 e já a expectativa de preços para quando alguns dos senhores estiverem colhendo. E eu tenho dito bastante nas minhas apresentações e falo aqui para vocês que, a menos que tenhamos um desastre climático, que aparentemente não virá, e um problema gravíssimo de suprimento de defensivos e de fertilizantes, que está aí, mas está sendo de certa maneira contornado, está usando menos, tal. Vocês sabem aí a grande chance de aumentar o uso dos biológicos nesse momento para complementar. Isso me encanta, né? Porque eu gosto dessa questão da agricultura cada vez mais fazendo recursos e utilizando menos, tendo maiores saídas por área, e então esse é um ponto muito importante. O que eu acho dos preços, né, dos principais produtos que nós estamos envolvidos aí? Acho que soja, milho e algodão é essa expectativa com um ligeiro declínio, estabilidade, com um pouquinho viés de baixa. Cana, café, laranja devem permanecer, porque o estrago foi grande. Para recuperar a produção leva tempo. Próxima safra de cana, começando em 22, está estimada em 550, 560 milhões de toneladas. Vamos ainda ficar longe dos 600, né, que foi do ano passado. E aí também muito importante para os grãos, tem a ver a questão das carnes. Eu acho que carne, na minha opinião, está sinalizando um pouquinho mais para cima, em virtude dessa provável retomada das compras por parte da China, ainda mais agora que vem toda a questão aí de virada de ano, das comemorações deles lá. O mercado interno também com festas de final de ano. Acho que aí a minha aposta seria um pouquinho para cima nesse bate-papo aí com vocês. Então, comunidade, turma, amigos Agrivale, o que a gente tem que olhar agora
em dezembro. Ficar de olho para tomada de decisão. Conclusão do plantio da primeira safra e a qualidade das lavouras. Por enquanto está indo bem, né? Comportamento de compra de preços e oferta de defensivos e fertilizantes, né? Isso daí, aparentemente, o desastre que estava contado era maior do que um pouco a realidade, mas está ruim. Então vamos pensar, olhar aí os produtos que podem ajudar a utilizar menos, né? O fechamento da safra americana está quase pronta ali, veio muito boa. Os números finais devem ser divulgados, mas não devem diferir muito desses que saíram agora no comecinho de novembro pelo USDA. Né? A questão que vai ajudar todo o agro brasileiro, que é uma volta da China às compras, é incrível, né? A gente entender o que acontece lá com o comportamento da China. Tem que ser muito respeitada, nosso principal comprador, mas agora de repente começou a comprar mais soja do Brasil e menos dos Estados Unidos, que está com ampla disponibilidade, aí vai saber, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho aí. E por fim a questão energética, a questão da crise de energia no mundo, o preço do petróleo e saber se as fábricas de insumos estão voltando a operar a capacidade, se terminou um pouco aquela restrição energética muito forte que estava diminuindo a capacidade produtiva. Então esse é um ponto que nós do agro temos que olhar aí diariamente. Então esse aqui é o nosso bate-papo, né? Agrivale com vocês. É um prazer para mim, adoro trabalhar com educação, então poder fazer um resumo do que eu estou pensando num formato curto para vocês me encanta. Mandem contribuições, coisas que vocês gostariam de ouvir, coloquem aí nos comentários. Espero que a gente possa ter esse encontro mensal para ajudá-lo na tomada de decisões, tá bom? Obrigado!